Oh, beleza. Oh, meu Deus do céu, mano. Todo mundo entendeu até aqui? De novo, rapidinho aqui, só pra gravação. Vou passar aqui rapidamente. Aqui, no, na parte de baixo da nossa hotbar, temos a aba de variáveis. E é aqui que a gente vai mexer com os valores de variáveis. Variáveis basicamente são as incógnitas do nosso código. São números, são propriedades que a gente quer usar no código, porém eles não são constantes, eles não são números fixos, eles vão mudar ao decorrer do código. Para isso a gente usa uma variável, a gente basicamente dá um nome a essa propriedade e através desse nome a gente consegue é, manusear esse valor e também consegue ler esse valor para saber, por exemplo, no exemplo que a gente está usando aqui, a distância que o objeto está do nosso robô através de um sensor de ultrassom. Aqui no, Na aba de variáveis a gente vai ter esses três blocos. Aqui são quatro, porque na verdade eu tenho duas variáveis atribuídas. Mas a gente vai ter esses três tipos de blocos. Uma vai ser esse redondinho, que vai basicamente nos dar o valor da variável. Se vocês se lembram da aula passada, a gente tem esse tipo de bloco redondo, que é um valor ou de string, ou seja, ou de palavra barra letra, ou um valor numérico. E, ou seja, toda vez que o bloco for redondinho assim, significa que ele vai dar um valor numérico no final. No caso aqui, ó, você pode ver, clicando em cima do valor, qual que é o valor exato dele. No caso de angle, por enquanto é zero. Enfim, além desses bloquinhos de valor, temos também dois blocos de ação, o set e o change. Set vai estabelecer um valor para uma determinada variável. Essa determinada variável pode ser mudada aqui, nesse pop-up, nessa janelinha de pop-up, onde a gente tem acesso a todas as variáveis que eu criei no meu programa. Também tenho acesso a uma função de renomear uma variável e também deletar a variável selecionada. Então eu posso vir aqui onde está o angle, você pode ver que o angle está selecionado. Eu posso vir aqui e clicar delete selected variable e vai deletar os dois usos que teve daquela variável, que eram os dois bloquinhos que estavam aqui. E agora, ué, aqui, agora deu certo. Enfim, se você clicar uma vez, ele vai deletar primeiro os usos dela, depois você clica de novo, ele vai deletar a variável. Enfim, aqui temos novamente então somente uma variável no nosso programa. Ok, já consegui recapitular até onde eu tinha perdido, que eu não tinha gravado direito a aula. Mas tá tudo ok agora, né? Tudo ok agora. Vocês entenderam até aqui, gente? Tem esse programa no Tinkercad? Não, esse programa não tem no Tinkercad. Esse programa você vai encontrar ele na Microsoft Store, se você for usar ele para Windows. Você também pode encontrar ele na internet para você baixar um executável, se você, não sei, não gostar da Microsoft Store. Mas eu imagino que todo mundo que tem um computador hoje em dia tem um Windows 10. Pode ser que não. Então, se não for o caso, você pode encontrar na, na internet mesmo o executável. E creio eu que tenha para iPhone. A Raíssa, que é a garota do IP, né? A garota que tem o iPhone. Enfim, eu acho que tem para iPhone, mas eu sei que para Android não tem. Para Android você pode querer baixar esse programa aqui, ó, Mindstorms, esse de baixo, não o de cima. Esse aqui, Mindstorms, que é um aplicativo, tem na Play Store. Ele é diferente porque ele é feito pro Mindstorm Strike Prime, que é um, um kit acima do que eu estou usando agora, um kit mais avançado do que eu estou usando agora. Que o kit que a gente tá usando é o que tem no Gera, que é o Education EV3, o Mindstorms EV3, que é o kit que tem no Gera. Só que ainda é programação em Scratch, então vocês ainda vão poder é, Lino, programar basicamente. ah, Lino, achei aqui o Mindstorms no celular.
Sim, sim. Android. Esse aí tem para Android. O que não tem para Android é o EV3 Classroom, que é exatamente isso que eu tô usando. Ah, tá. Mas o Mindstorms deve ter para deve funcionar 100%. 100% não, deve funcionar pelo menos aí A para programação é igual. A exatamente. programação é É igual. igual, mas Constante. algumas funções vão ser diferentes. Essa é a única diferença, OK? Então se vocês quiserem testar alguma coisa aí na casa de vocês, vocês podem usar esse aplicativo também. Raíssa, você pode falar pra gente se tem o EV3 Classroom, que é esse vermelhinho aqui, Lego Mindstorms EV3. Você pode falar pra gente se tem ele no iPhone? Que eu não tenho certeza. Enfim, vamos continuar aqui. Como eu tava dizendo, eu queria brincar um pouquinho aqui com vocês hoje com as variáveis. E para isso a gente vai usar uma variável distância para poder. é, Como é que eu posso dizer? Quebrei, gente, desculpa. A gente vai usar a variável distância para poder saber a distância, obviamente, entre dois objetos e usar esse valor no nosso código, ok? Então, como sempre aqui, eu vou colocar um forever, que vai servir para manter o nosso robô pensante até que a gente fale para ele, até que a gente desligue ele. Se não tiver esse forever, o robô vai pensar por um momento e depois vai parar, vai desligar automaticamente. Esse forever aqui vai criar um looping que vai fazer ele pensar sem parar, ok? E beleza. Agora, basicamente o que eu quero fazer é atribuir o valor à nossa variável, porque a gente tem aqui a variável, porém, por enquanto ela vale zero. Pode ver que se eu clicar aqui, dist, que é distância, vale zero. Lembrando que a gente pode colocar qualquer nome nessa variável aqui. Eu resolvi colocar dist, mas você pode vir aqui e renomear ele para a. Vai funcionar da mesma forma. O nome da variável não importa mesmo. Porém, sempre é importante você colocar um nome que te lembre o que você está usando essa variável, entendeu? No caso aqui, como eu vou usar essa variável para lembrar a distância entre dois objetos, eu coloquei dist, porque dessa forma eu vou sempre lembrar. Porque imagina que eu estou trabalhando num projeto, aí, nossa, meu Deus do céu, estou muito estressado, eu vou tirar uma férias aí de 2 semanas. Imagina que depois dessas 2 semanas eu vou ver o meu projeto e eu tô cheio de variável com esse nome aqui. Eu nunca vou conseguir saber, nunca vou conseguir lembrar para que eu tô usando cada variável, entendeu? Então, tipo, você pode colocar o nome que você quiser, mas coloca um nome que vai te ajudar a lembrar, né? Simplesmente porque vai ser mais fácil para você. Enfim, como eu tava dizendo, eu quero dar um valor inicial para dist. Eu quero dar um valor para dist, né? E esse valor eu vou usar essa função aqui, o set, que é o nosso bloco de ação que vai atribuir um valor. Então, ele basicamente vai apagar o valor que estava antes e vai colocar um novo, ok? E que valor que eu quero seja esse? Não vai ser zero, não vai ser 3, não vai ser nada, porque isso aqui eu não quero que seja uma constante. Eu quero que é uma variável, então ela vai mudar dependendo do quê? Dependendo da distância que o meu sensor ultrassônico está medindo. Então eu tenho aqui acesso na aba de sensores, eu tenho acesso a esse bloquinho aqui, que é um bloquinho azul, ou seja, é um bloquinho azul não, é um bloquinho redondo, ou seja, é um bloco de valor ou numérico ou de palavra barra letra. No caso aqui é numérico. A gente tem acesso à distância que o ultrassônico está medindo em centímetros. Nesse bloquinho aqui, gente, vocês podem ver que ele vai ter aqui dois pop-ups, dois drop-down pop-ups. Um são aqui 4 números e outros são aqui 2 unidades de medida. As unidades de medida é bem simples, né? É qual que é a unidade de medida que ele vai medir a distância. Centímetros é o que a gente está acostumado e inches, no caso, vai ser polegadas, que é utilizado lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que 24,5 milímetros, ou seja, 2,45 centímetros. Então, com centímetros você vai trabalhar com números um pouquinho maiores que com polegadas.
Mas, enfim, você simplesmente precisa escolher um que você quer usar. No caso aqui, eu acho que grande parte das pessoas vai querer usar os centímetros, né? Que ele é muito mais simples de mexer do que polegadas. E a gente também tá mais acostumado. Enfim, além disso, aqui no primeiro pop-up, no primeiro drop-down, a gente tem 4 números. E isso aqui se refere ao slot que está conectado o nosso sensor. Pegando um Brick EV3 na mão, daqui a pouco eu mostro pra vocês, porque eu tenho na verdade aqui um modelo 3D preparado. Pegando um Brick EV3 na mão, vocês vão reparar que ele tem 4 entradas de cada lado. As entradas A, B, C, D vão ser para motores. Inclusive, se eu pegar aqui um bloco de motor, pode ver que em vez do drop-down ser 1, 2, 3, 4, ele vai ser A, B, C, D. Então, basicamente, A, B, C, D são as saídas, né, na real, em que a gente vai ter saída. A saída de informações para poder dar uma ação ao robô através de um motor, ou então através de um beeper, de um buzzer, sei lá. Enfim. E nas entradas 1, 2, 3, 4, a gente tem acesso às entradas, que é onde a gente tem a entrada de informações através de sensores, seja ele um botão, um sensor ultrassônico, um sensor infravermelho para usar um controle remoto, enfim. É ali que a gente tem acesso a essas entradas e aqui nessa parte do código a gente vai especificar qual sensor a gente está usando, porque pode ser que a gente tenha mais sensores no mesmo robô e normalmente a gente vai ter mais de um sensor no mesmo robô. Então, eu estou dizendo aqui que nesse bloco eu quero falar só sobre o sensor que está na entrada número 1. Ok? Então, temos aqui o valor da distância em centímetros que o sensor da entrada número 1 está medindo. E esse valor é o valor que vai ser atribuído a dist. Ok? Todo mundo compreendeu? Todo mundo tá... Tem um, mas é pago. Vixe. Qual o nome do app? É isso aí mesmo, Corey. Ok. Uma pena. Daqui a pouco eu pesquiso. É... Por conta própria, só pra ver se é esse mesmo. Porque acho chato ele ser pago, né? Enfim. Todo mundo entendeu? Tudo ok? Entenderam como é que dá o valor pra uma variável? Ô, Lino, é o Raildo. Aquele project é só o projeto mesmo. Você só construir. Ele tem a descrição do projeto. Seria tipo um manual, pelo que eu entendi. O outro é um que é o controle. Eu não sei se o Lino vai passar ou como controla pelo celular o Lego. Você tá planejando isso, Lino, ou não? Não tava não, cara, porque na real isso aí nem eu nunca consegui fazer funcionar. Cara, eu vi uma vez funcionando que o Bastiaga fez e É, foi. esse aí é complicado, porque ele mexe com o Bluetooth do É. EV3 e tal. Então, Mas se é, vocês quiserem, a gente dá uma olhada rapidinho no final do curso. esse segundo que ela mandou é o controle do EV3. Basicamente, você pegaria o seu celular, pegaria o aplicativo e você comandaria o robô tudo por ali. Não teria que fazer o código, essas coisas. Sim, Mas mesmo se a enfim, gente não conseguir mexer isso no curso, ainda assim deve ser bem simples, é só... Eu já mexi no aplicativo e tem um guia no próprio aplicativo. O problema é que às vezes ele não funciona direito, né? Por ser um Bluetooth até meio antigo. E é por isso que eu não consegui fazer funcionar. Mas funciona, eu também já vi funcionando com o Rafael Ruios, de Mecha 2. Enfim, se todo mundo entendeu, ninguém tem dúvida, vamos continuar. Se tiverem dúvida, gente, podem perguntar, tá tudo bem. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, ok? O Rafinha. Tenho medo. Enfim, gente, vamos voltar lá para a explicação. Agora que a gente tem o valor de dist armazenado, a gente tem o valor da distância armazenada em dist, a gente pode usar esse valor para alguma coisa. E o que vai ser isso? Eu quero fazer o nosso robô
andar dependendo da distância. E é esse aqui o, o, o bloco que a gente vai usar. Set movement speed to 50, no caso aqui que é o número padrão. Ok. Beleza, vamos dizer aqui então que a gente tem a distância já entre o robô e o objeto. Agora, eu quero que o meu robô ande mais rápido quanto mais longe ele estiver do objeto. Ou seja, se ele estiver longe, ele vai vum. Se ele estiver perto, vai vum. Entenderam? É isso que eu quero. Para isso a gente vai usar esse bloco aqui, que ele vai simplesmente mudar a velocidade do movimento. Bom, a gente tem agora um problema. Por quê? Porque já que aqui é em porcentagem, a gente precisa ter um valor de 100% e um valor de 0%, certo? Se a gente não tiver nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum campo estabelecido, esse negócio não vai funcionar direito, porque ele vai acabar indo a 120%, onde o motor não aguenta, ou então vai acabar indo a menos 20%, que talvez o robô vá para trás, mas eu não tenho certeza. Enfim, por isso a gente tem que colocar um valor máximo de distância. E na real, como a gente está falando de distância, já tem o valor mínimo, né, que é 0. Porque distância não tem como distância ser negativa. Enfim, voltando aqui, a gente vai precisar colocar um valor máximo de distância. E como que a gente vai colocar isso? A gente basicamente pode limitar esse set aqui. A gente pode limitar esse bloquinho que estabelece um valor. E como a gente faz isso? Usando aqui, se a gente quer limitar alguma coisa, a gente quer controlar um campo, a gente vai usar aqui na aba controles, e eu vou utilizar o bloco C então. Ok? Por quê? Porque a gente pode colocar aqui que a distância só vai mudar se a gente estiver em uma certa distância. Se a gente estiver com o objeto a uma certa distância. Se ele estiver fora dessa distância, não vai mudar, então, ou seja, não vai ficar maior do que essa distância que a gente quer. Deixa eu mostrar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Aqui o sensor, pode ver aqui que o bloquinho de C, ele usa um bloco de valor lógico, um bloco de valor booleano. Esses são os blocos de formato hexagonal. Diferente do bloco de valor numérico, o bloco de valor lógico vai retornar apenas dois valores possíveis, né? Que é o sim ou não, o verdadeiro ou falso, o 1 ou 0. Ou seja, basicamente o que vai acontecer aqui dentro do nosso bloco de if só vai acontecer se esse bloco aqui retornar o valor verdadeiro, que é quando a distância captada pelo sensor número 1 for menor que 15 centímetros. Entenderam? Entenderam como é que a gente limitou a mudança da variável? Beleza. Ok, agora colocando isso aqui. Vamos colocar aqui o set movement speed. E eu vou colocar ele dentro do if mesmo. Na real acho que não faz diferença, mas eu quero que o meu robô não mude de velocidade, a não ser que ele esteja a essa distância, então eu vou colocar aqui dentro mesmo. Fora também funcionaria, mas enfim. Ok, agora eu já tenho a distância, que vai de 0 a 15, só que eu tenho que transformar isso em porcentagem, de alguma forma.
É, E a gente pode fazer isso por uma regra de 3, certo? Então, 15 está para 100, assim como x vai estar para... Não. Assim como dist está para x. Isso. Se eu não me engano, isso vai ficar dist dividido por 15 vezes 100, certo? Eu tô fazendo isso aqui na... Como é que chama? No improviso. Eu nem sei qual que é a conta que tem que fazer. Mas eu acho que é essa sim. Enfim. Vai ser então dist dividido por 5. Dist é o valor da nossa variável, que vai ser algum número entre 0 e 5 e 15. Dividido por 15. Como é uma constante, que é a distância máxima, a gente pode escrever ela aqui já. Ou então, podemos fazer outra variável chamada max dist, por exemplo, que vai ser aqui distância máxima. Aqui em max dist a gente coloca no lugar daquilo ali e também no lugar disso aqui. Que a gente está basicamente substituindo o nosso valor fixo por um valor que pode ser mudado. Agora, ó, eu só vou vir aqui e colocar esse set no começo do nosso código. E aqui eu vou colocar 15 para o max dist. E, gente, não mudou nada no código. Ainda é a mesma coisa do que isso aqui. É a mesma coisa. Só que, dessa forma, você colocando também as suas constantes em valores de variáveis, a gente consegue mudar quando a gente quiser. Pode ver que o nosso set tá fora do forever. Significa que ele vai rodar só uma vez quando a gente iniciar o código. Isso aqui basicamente vai deixar a gente mudar o nosso valor da distância máxima para o que a gente quiser. Se a gente vê testando que o 15 está muito perto, a gente pode vir aqui e colocar 20. E pronto. Agora, com um passo só, o nosso valor de comparação de distance e também o valor que vai ser atribuído a distance só consegue ir até 20, diferente de antes que só conseguia ir até 15. Ok? 15 sobre distance é igual a 100 sobre x. Ok, isso vai ser igual a 15x é igual a 100 dis. É dividido por 15 e depois multiplicado por 100. Tá certo. É assim que você tira a porcentagem de um número no outro. Você divide um número pelo outro, depois você multiplica por 100. Enfim, distância dividido pela distância máxima. Isso é verdade. Isso aqui vai dar um valor de 0 a 1, né? Um valor numérico de 0 a 1. Depois a gente basicamente tem que vir aqui e multiplicar ele por 100. Beleza. Para multiplicar por 100, a gente vai usar aqui também, de novo, em Operators, o bloquinho de multiplicação. Só que, olha só, gente. A ordem dos bloquinhos é muito importante. Pode ver que se eu colocar ele aqui... Na real, nesse caso não vai mudar muito, porque a gente está usando multiplicadores e divisores, né? Só que, por exemplo, com um bloquinho de soma, pode ver que se a gente colocar ele aqui, primeiro ele vai somar o max distance com 100, depois ele vai dividir. Pode ser que o que você queira não seja isso. Pode ser que o que você queira seja primeiro que ele divida e depois que ele some. Entendeu?
Então, sempre prestando atenção aqui nesses bloquinhos. Imagina sempre que a cada operador vai ter um parênteses. E você tem que colocar certinho na ordem que tem que ter o parênteses certo, ok? Enfim, vamos voltar aqui do jeito que estava antes. Aqui eu tenho que agora multiplicar max distance por 100 e isso vai me voltar a velocidade máxima. A velocidade em porcentagem, na real. Ok? Compreenderam, gente? Tudo tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui final no nosso código e entender o que ele está fazendo. Ok. Primeiro, o código inicia e assim que o código inicia, ele vai dar um valor para max distance. Esse valor vai ser o valor que a gente quiser. No caso aqui, o nosso está 15. Só que a gente pode mudar esse valor aqui só mudando o número que está aqui em cima. Porque todos os lugares em que a gente mexeu com a distância máxima, a gente, em vez de colocar um número, a gente colocou o valor de max distance. E como o valor sempre vai ser esse valor aqui, então a gente criou uma forma de mudar bem mais facilmente do que ter que vir aqui colocando 20 em todos os negocinhos, ok? Enfim, então primeiro ele dá um valor para max distance, depois ele vai começar um looping. E esse looping vai rodar até que a gente desligue o nosso robô. E esse looping basicamente vai checar se a distância captada pelo sensor ultrassônico tá menor que max distance, que é a distância máxima. Então, no caso aqui é 15 centímetros. Se o objeto tiver a 15 centímetros, isso aqui vai dar falso. Só que se ele tiver a 14,99 centímetros, vai dar verdadeiro. Então, acaba sendo meio whatever, sabe? Esses valores não vão ser tão exatos assim a ponto de se importar. Enfim. Se isso aqui for 14,99 centímetros... 14,9, né, na real, porque é em milímetro. São 10 milímetros é 1 centímetro. Enfim. Indiferente. Se isso aqui for menor que 15 centímetros, ele vai dar esse valor da distância para a nossa variável dist, que está lembrando a distância que está entre os dois objetos. Gente, Nossa, eu tô me perdendo muito hoje, mas espero que esteja dando para entender. E depois ele vai fazer um cálculo, ele vai processar esses dados e vai pegar aqui, beleza, eu tenho aqui 14 centímetros. De 15 centímetros, qual é a porcentagem que 14 é? E basicamente daí ele vai pegar essa porcentagem, que vai ser um pouco mais de 50%, né? Uns 55% mais ou menos. E vai dar esse valor, 55%, para a velocidade dos nossos motores. Ok? E é basicamente isso. Agora, gente, pra quem manja de Photoshop, tipo quando você aplica efeitos numa pasta inteira ao invés de cada camada separada. Não entendi, Cole. Você tá falando do que isso? Você tá falando do... Tá, ok. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que a gente tá colocando tudo isso aqui, dando todos esses blocos aqui, vão ter uma propriedade específica, que é a distância máxima, e a gente está só fazendo uma forma de poder mudar todas essas propriedades ao mesmo tempo. Ok? Agora, gente, todo mundo entendeu? Eu vou seguir aqui dando continuidade ao nosso código. Só que agora a gente vai ter uma forma de visualizar melhor o que é o robô, ok? Porque nessa aula eu fui um pouquinho mais longe. Ok, então, vamos lá então, gente. Eu tô aqui aberto o Lego Digital Designer, que é um aplicativo muito bom. Vocês conseguem achar ele para Windows apenas. Só que vocês vão achar ele na internet. Não tem ele no Microsoft Store, porque esse é um aplicativo bem antigo.
Mas ele ainda funciona e dá pro gasto. Enfim. Os blocos que tem aqui são um pouquinho diferentes, porque esse aplicativo é bem velho mesmo. Tanto que o nosso kit, que é o kit EV3, não existe nesse aplicativo. Kit esse que já é um kit meio antigo, né? Já é ultrapassado. Mas mesmo assim esse kit não existe nesse aplicativo. O kit que a gente tem aqui, na verdade, é o Next NXT. E ele tem esses blocos aqui. Mas são blocos bem similares aos blocos do EV3, então dá pra gente usar aqui nas aulas ainda assim, ok? Esse robô é um robô bem simples. Vamos dizer que é um robô de robô sumô. Só que é um robô que provavelmente ia perder, principalmente porque ele não tem uma rampa. Então se algum robô visse aqui com uma rampa, tirasse a nossa roda do chão, a gente já ia perder muito fácil. Mas ele é capaz de lutar, pelo menos, ok? Ele tem aqui, além do bloco Mindstorms, ele tem um sensor ultrassônico e 2 motores. Sensor ultrassônico esse que a gente está usando para receber a distância que ele tá do inimigo. Dá pra ver minha gata no fundo, mano? Minha gata aqui, vem. Enfim. Sensor ultrassônico esse que a gente tá usando para receber a distância que a gente tá do inimigo. E os motores que a gente tá usando para mover o robô. Como você pode ver, ele tá ligado direto nas rodas. E essas rodas estão em eixos separados, o que significa que a gente vai ser capaz de usar os blocos de movement, porque esses blocos eles vão fazer o nosso robô virar baseado na diferença de velocidade entre os motores. Para isso, obviamente, a gente tem que separar os eixos dos motores, senão vai ficar um motor tentando mexer o mesmo eixo mais rápido que o outro e vai acabar só quebrando o eixo. Enfim. Esse aqui é o robô que a gente vai usar. E beleza, ele já tá conseguindo atacar. Ele não tá atacando, porque na real ele vai parar quando ele chegar perto do robô. Mas ele já tá conseguindo chegar perto do inimigo, né? Do objeto que a gente quer chegar perto. Porém, a gente precisa, antes dele poder chegar perto do objeto, a gente tem que ter uma forma dele procurar esse objeto. Ok? E basicamente a gente vai usar isso nesse código aqui ainda. A gente só precisa mudar uma coisa, que é esse if aqui. Eu vou tirar esse if e vou colocar um if else. E beleza. Nosso código está exatamente igual, mas agora a gente tem um espaço aqui para colocar ações quando o objeto não tiver a tantos centímetros de distância. A max dist centímetros de distância. Ou seja, quando ele tiver numa distância maior que esse, né? Esse objeto, que o nosso sensor. E o que significa isso? Que ele está com uma distância maior. Significa que a gente ainda não encontrou o objeto que a gente quer achar, que é o objeto que está próximo de a gente. Então, para isso, a gente vai colocar aqui uma ação de procurar o objeto. Ok? Dessa forma aqui, se a gente colocar um objeto a mais de 15 centímetros, pode ser que o nosso sensor encontre sim o objeto, mas como o objeto está muito longe, ele não vai atrás dele. Em vez disso, ele vai continuar procurando. E não é isso que a gente quer numa roboluta, mas é isso que a gente quer nesse caso aqui, que não é bem uma roboluta, a gente só quer encontrar o objeto que está próximo do nosso robô e ir até ele. Só tô deixando claro aqui porque isso aqui não funcionaria numa roboluta. Ok? Enfim, voltando lá. Se o nosso robô estiver mais longe do que 15 centímetros, a gente vai vir aqui em... pode ser em motores. Eu vou mostrar aqui outra forma de fazer isso. Porque a gente pode tanto usar
o... Cadê? Aqui. A gente pode usar tanto isso aqui, quanto também esses blocos aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que usa esses blocos aqui. Ok. Eu vou pegar aqui 2 set speed. Por quê? Porque a gente vai ter dois motores, que vão ser os motores de movimento, e a gente tem que mudar a velocidade deles. Eu vou colocar aqui, então, um para rodar a 100% e o outro para rodar a menos 100%. Isso significa que o nosso robô vai começar a girar. Porque uma roda dele vai tendo para frente e outra vai tendo para trás. Isso vai fazer uma rotação. Ele vai rodar num eixo fixo. E a partir do momento que ele rodar nesse eixo fixo, ele vai começar a olhar em volta. Porque quando a gente está procurando alguma coisa, essa é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente olha em volta. Então, depois que ele está rodando em volta, ele vai rodar até que ele encontre algum objeto nessa distância, nesse raio de 15 centímetros, no nosso caso aqui, nesse raio de max dist centímetros. E na hora que ele encontrar, isso aqui vai se tornar verdadeiro, e em vez de rodar essa parte do código, o código vai começar a rodar essa parte aqui. Então isso vai fazer o nosso robô ir pra frente e até encontrar o nosso objeto. Enfim, nosso código está pronto, só que ele ainda não está funcionando, porque ele está movendo aqui, mudando a velocidade de movimento, mas eu esqueci de falar para o nosso robô qual que é o motor de movimento, porque assim como vários sensores, pode ser que a gente tenha também vários motores, até 4 motores no mesmo robô, e podem ser 2 para movimento e 2 para 2 garras mecânicas, por exemplo. Por enquanto, o código não sabe qual que é o robô de movimento, qual que é o motor de movimento. Para isso a gente vai vir aqui em Movement e vamos vir aqui em Set Movement Motors para A e B. E pronto, gente, nosso código está pronto. É isso aqui. Assim como o bloco de variável aqui, do set max distance para o número que a gente quiser, esse set movement motors, como ele está fora do forever, ele vai rodar uma vez só. Isso aqui basicamente vai definir quais são os motores que o nosso robô vai manusear quando a gente usar os blocos rosa. E é basicamente isso. Agora que a gente falou pro robô quais são os motores que ele tem que manusear, toda vez que vir um bloco rosa aqui, ele vai saber o que fazer. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Todo mundo compreendeu? Tranquilo? Beleza, então, galera. E é isso aí. É basicamente isso que eu tinha preparado pra aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho as listas e também os eventos. Se der pra passar os dois em uma aula só. Na real, gente, a gente tem 7 minutos. Vocês querem passar um pouquinho de eventos nesse tempo que sobrou? Beleza, então. Vamos lá, rapidinho. Vamos passar eventos. Eventos basicamente são o que vai controlar a execução de uma parte do código, de um código mais que eventos vão controlar a execução do código, basicamente. A gente tem aqui esse bloco de início, o when program starts. Isso aqui é um bloco de evento. Ele controla quando o código começa a ser executado. A gente tem aqui também um para cada tipo de como é que chama? De sensor. A gente tem um para cada tipo de sensor.
E vai funcionar da mesma forma que esse if aqui tá funcionando, tá vendo? Eu posso colocar aqui, isso aqui, duplicar isso aqui, e esses dois, esse if aqui e esse evento vai ser a mesma coisa. Eles funcionam da mesma forma, exatamente da mesma forma. Só que enquanto esse if tá ligado a esse código, esse evento aqui tá completamente independente, ok? Enfim, deixa eu apagar isso aqui. E agora, em vez disso, a gente vai mostrar também como que eu posso fazer isso em um evento separado, mas tornando ele dependente ainda. Para isso a gente vai usar mensagens, ok? Mensagens são, eu tenho aqui na colinha, é um chamado que pode ser enviado para uma stack e recebido por outra. Vocês lembram o que é uma stack? Da primeira aula? A galera que conseguiu assistir a primeira aula, aí vocês lembram o que é uma stack? O que é uma stack, Cole? Uma pilha de comandos. Exatamente, gente. Stack é uma pilha de comandos, ou seja, isso aqui que eu estou movendo agora, isso tudo é uma stack. Usando as mensagens, a gente consegue fazer com que uma stack chame outra. Então vamos dizer que aqui, em vez disso, a gente tem essa stack assim. E também temos essa stack assim. Vamos chamar uma mensagem de procurar. E a outra mensagem, vamos chamar ela de avançar. Ok? Aí, isso aqui são basicamente comandos, gente. Isso aqui vai dar... Ele vai dar um comando ou vai receber um comando. Aqui, a gente tem, nos eventos, a gente tem esse bloquinho aqui, broadcast. Broadcast é enviar. A gente tem aqui enviar mensagem avançar e enviar mensagem procurar. Então, quando a distância entre o nosso robô e o objeto que ele está procurando for menor que a distância máxima de procura, ele vai falar avançar. Quando essa stack aqui perceber que essa daqui falou avançar, ela vai falar então. Ela vai fazer o nosso robô andar. E quando não for o caso, quando o nosso robô não encontrar um objeto dentro desse raio de procura, ele vai falar procurar. Isso vai fazer o nosso robô continuar procurando. Ok, gente? Isso aí, basicamente, isso são os eventos. Eu vou dar mais um exemplo aqui pra vocês, usando esse aqui, ó. Quando o botão do centro for pressionado. Ok? Quando o botão do centro for pressionado, a gente vai parar e sair do programa. Então é basicamente isso, gente. A gente tem aqui o nosso programa que roda a cada looping com esse forever. Cada vez que esse forever rodar, ele vai procurar por um objeto usando o nosso ultrassom. Se o ultrassom encontrar um objeto dentro de uma distância máxima, ele vai mandar o nosso robô avançar. Quando essa stack aqui perceber que o nosso stack ali tá mandando avançar, ele vai fazer o robô avançar, dependendo da distância. E quando o robô mandar procurar, que vai ser quando não tiver um objeto dentro desse raio, esse carinha aqui vai fazer o nosso robô ficar girando para continuar procurando. Além disso, se a gente quiser desligar o robô, a gente pode simplesmente ir lá e pegar ele na mão e apertar o botão do meio.
E essa stack aqui, esse evento aqui vai fazer ele parar e sair do programa. Ou então ele pode parar todas as stacks apenas e não sair do programa. E esperar por outra mensagem, por outra coisa, por outro input. Por exemplo, eu posso ter um aqui, posso mudar isso aqui, tirar isso aqui e colocar um... Quando o botão do meio, o botão de cima for clicado. Agora a gente aperta o botão do meio para desligar e aperta o botão de cima para ligar de novo. Enfim, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês no stack hoje. Amanhã não, quarta que vem, eu posso mostrar pra vocês como fazer um flip-flop. O flip-flop vai basicamente pegar um botão e transformar ele numa alavanca. Que aí a gente pode ter um botão que liga e esse mesmo botão vai desligar. E pra isso a gente vai usar essa stack aqui. Entenderam? Isso a gente vai ver quarta que vem, logo no comecinho da aula. E eu também quero dar um pouquinho pra vocês sobre listas, que listas também podem ser bastante úteis. E é isso aí, gente. Isso deixa o procedimento pro robô mais lento? Não, pelo contrário. Porque, pensa comigo, pode ser que você tenha... Vamos dizer que você quer mover o robô pra frente uma rotação do motor. Se a gente for fazer isso e ao mesmo tempo quiser que o nosso robô procure por alguma coisa usando o sensor, por exemplo, imagina um robô que anda de um lado pro outro e ele anda 12 rotações pra cá, depois 12 rotações pra cá, e enquanto isso ele tá procurando. Se a gente colocar tudo numa stack só, ele vai rodar 12 rotações pra cá, depois ele vai procurar, depois ele vai rodar 12 rotações pra cá, depois ele vai procurar e vai continuar fazendo isso. Ou seja, esse meio aqui nunca vai ser checado. Vai checar somente as pontas. Através de mensagens, a gente consegue colocar um looping que vai fazer ele andar e um outro looping independente desse que vai fazer ele procurar. Então isso a gente consegue fazer ele procurar sempre e não só depois de fazer os movimentos. Entendeu? Então... Sim, se você colocar muitos stacks rodando ao mesmo tempo, pode ser que o robô fique mais lento. Só que a gente consegue fazer multitasking através dos stacks. Então, vale a pena, tá ligado? Se for numa escala pequena. Enfim, gente, é isso aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Se não, acabamos por aqui. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E... é isso aí, gente. Tamo junto. Vou parar a gravação aqui.